Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a sabedoria como um caminho certo, preciso para o domínio de si mesmo. Eu quero introduzir este nosso tema aqui nesse vídeo, lendo para vocês um texto das Sagradas Escrituras, em que nós temos ali um modelo da origem da sabedoria, como é que o homem faz para adquirir sabedoria. E ao decorrer da leitura nós iremos aqui refletir sobre esse princípio da sabedoria como meio para o domínio de si, para o melhoramento do caráter. A partir da busca pela sabedoria ou da sabedoria que nós podemos adquirir por meio da oração, da pessoa que faz uma oração a Deus e Deus dá a ela sabedoria, como também por uma busca, a gente vai conseguir adquirir essa sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, pedir a Deus que nos dê essa sabedoria que vem dele mesmo. Né? Deus é o princípio da sabedoria. E tudo aquilo que nós buscamos nos livros e nas aulas, nos cursos, são apenas a matéria que nós oferecemos a Deus para que Ele possa trabalhar ali e nos direcionar para o discernimento do bem e do mal. Beleza? Então vamos lá ler o texto. Aqui diz: O Senhor apareceu-lhe em sonhos em Gabaon durante a noite e disse-lhe, né, o Senhor apareceu a Salomão. Esse texto aqui é de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 4 em diante. Aí diz assim: Salomão disse para Deus: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, ó Senhor, meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. No caso, ele mesmo. Mas eu, né, Salomão está dizendo para Deus, não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. Não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E, sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dai, pois ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Olha que interessante. Salomão era o filho de Davi e ele recebe ali a coroa, o trono, após a morte de Davi. E quando ele se vê diante do reino que ele herda do pai, aquele reino enorme, com aquela multidão de pessoas, com todos os trâmites relacionados ao trono, ele olha para si mesmo e diz: Eu sou um adolescente, eu sou um menino, eu não sei como governar esse povo, eu não tenho capacidade para governar, eu não sei discernir muito bem o bem e o mal ainda. Então, dai-me, Senhor, ó sabedoria. Né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. Aí diz assim: O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: Pois me fizestes esse pedido e não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, nem a morte dos teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu desejo. Qual era o desejo de Salomão? Ter sabedoria. Eu te dou um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti. Olha que maravilha. Salomão pede a Deus sabedoria e Deus se agrada com a oração de Salomão, com o pedido de Salomão. E diz que ele seria o homem mais sábio e mais inteligente que já existiu e que pudesse existir. Em outras palavras, ninguém seria tão sábio quanto Salomão. Por quê? Salomão não pede riqueza. Salomão não pede que Deus destrua os seus inimigos ou que lhe dê capacidade para destruir os seus inimigos. Mas ele pede o quê? A sabedoria. E aqui eu entro num ponto muito importante. Os nossos inimigos não são externos. Primeiramente, não são externos. Os nossos inimigos são internos. Nós somos os nossos próprios inimigos. Eu e você somos o próprio inimigo de nós mesmos, o nosso próprio carrasco. Porque se nós não
conseguimos agir de maneira sábia numa situação difícil, nós podemos causar uma guerra se nós não tivermos sabedoria para fazer um excesso de diplomacia, para entrar em diálogo com determinada nação ou com determinada pessoa. Quantos conflitos seriam evitados se uma das partes ali que está em guerra, né, sei lá, ou seja país, ou seja uma pessoa, quantos conflitos, quantas guerras seriam evitados se houvesse sabedoria entre os homens? Se os homens tivessem sabedoria, ou se os homens escutassem a voz da sabedoria. Então a sabedoria, ela é o princípio do autodomínio, certo? Então é isso que eu quero enfatizar no vídeo de hoje. A sabedoria como princípio do autodomínio. E dominar a si mesmo só é possível se eu tiver sabedoria, se você tiver sabedoria. É a sabedoria que dá ao homem o domínio de si mesmo, a posse de suas paixões. Porque como é que eu vou, diante de uma paixão da ira, de uma paixão, sei lá, algo que está desenfreado em mim, como é que eu vou conter isso? Como é que eu vou dominar isso se eu não tiver a consciência das consequências? Se eu não analisar, se eu não refletir, a situação chega e não dá tempo de refletir. Por isso que é necessário que você já tenha antes ali uma vida de reflexão, para que no momento em que uma situação precise que você seja rápido, para que você haja com sabedoria de maneira imediata, você consiga. Não porque você foi sábio naquele momento, mas porque você já tinha cultivado a sabedoria antes e por cultivar a sabedoria lhe guardou naquela ocasião. Então, minha gente, a sabedoria, ela é o tesouro, o maior tesouro que alguém pode encontrar. Um homem tolo, por mais rico que seja, por mais que tenha posses, por mais que tenha trono, e foi o que Salomão, a diferença de Salomão foi essa, ele tinha trono, ele tinha pessoas, ele tinha soldados, mas ele não olhou para isso. Ele olhou para si e ele percebeu que ele não tinha capacidade, ele não tinha sabedoria para lidar com todas aquelas situações. Se Salomão não pedisse a Deus sabedoria, provavelmente o trono de Salomão não tinha durado tanto tempo. Talvez Salomão pudesse ser destruído facilmente, talvez o próprio povo pudesse destruir o próprio reino, se não houvesse um rei sábio ali para conduzir aquele povo. Então a sabedoria ela é fundamental para nós nos guiarmos no mundo, para nos guiarmos no nosso próprio mundo interior. Porque às vezes a gente a gente faz tantos questionamentos, né, do mundo, o mundo está terrível, o mundo está mal, as pessoas não se amam, a violência, a falta de emprego, a corrupção, quando na verdade o que está mal é o nosso mundo interior. Se o nosso mundo interior estiver ordenado, se o nosso mundo interior ele tiver se ele estiver bem direcionado, então o mundo externo, né, o mundo físico, o mundo, sei lá, da política, o mundo da economia, a comunidade religiosa, enfim, tudo melhorará se o homem estiver ordenado interiormente. Então, a busca por essa ordem interna é fundamental. A busca por essa sabedoria que nos dará o domínio de nós mesmos, o domínio das nossas paixões, é mais fundamental do que qualquer desejo que possamos ter de riqueza. Porque de nada adiantaria ter dinheiro e não saber como usar. Quantas pessoas que, porque tem o meio do dinheiro, elas acabam destruindo a própria vida, destruindo a família, casamentos que são destruídos porque o homem não sabe usar o dinheiro para proporcionar o bem-estar da sua família, mas ao invés disso ele acaba usando de maneira errada por conta da sua vaidade. Quantas mulheres, infelizmente, por causa do dinheiro, se expõem na internet, se expõem a situações que não caberia elas se exporem, né? Enfim, é necessário que a gente olhe para nossas vidas e note que se quisermos ser pessoas felizes, pessoas que tenham um sentido, né, para viver, como dizia o Viktor Frankl, nós precisaremos buscar a sabedoria. Precisamos pedir a Deus essa sabedoria. Sim, o livro nos dá um certo saber, mas o livro não tem o saber em si mesmo. O livro é um meio para o saber. O saber não está no livro, o livro é um meio.
Portanto, a sabedoria, ela existe na realidade. O sábio é aquele que consegue enxergar a realidade. Então, o sábio é aquele que sabe enxergar onde é que está a felicidade, onde é que está o valor das coisas. O sábio é aquele que consegue enxergar quais são os princípios que poderiam guiar determinada sociedade e que pudesse beneficiá-la na totalidade, não apenas a um grupo. Então, o sábio, no fim das contas, é aquele que está atento o tempo todo para que ele consiga perceber o que é bom e o que é mal para si e para a sua comunidade e para os outros. Então, tudo isso demanda o autodomínio. Demanda de mim e de você a capacidade de sabermos não permitir que as paixões elas falem mais alto do que a nossa razão. E para nós fazermos isso, para nós darmos esse passo de a razão, a inteligência, a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que nós vamos cultivando por meio do estudo possa nos guiar, nós precisamos então aprender a dizer não a essas paixões, a dizer não à preguiça, a dizer não à vaidade, inclusive, a dizer não a tudo aquilo que nos que é mais sensível, né? Tudo aquilo que é mais animal, aquilo que é mais voltado para o estômago. Então, se eu não sou capaz de empreender esforços grandes, de entender que se eu não tiver o domínio de mim mesmo, se eu não buscar isso, às vezes eu não tenho ainda, você não tem ainda, mas precisamos ter a meta. Não, eu quero buscar essas virtudes, eu quero ter o domínio de mim mesmo, eu quero ser uma pessoa mais sensata, mais sábia, eu quero saber discernir entre o bem e o mal, eu quero saber tomar uma decisão e entender que essa decisão aqui ela vai me conduzir para um determinado lugar bom e não para um lugar mau. Porque às vezes, quando a gente vai tomar uma decisão na vida, a gente não tem muita clareza das consequências. Por isso que as pessoas sofrem, porque elas não buscam refletir sobre as consequências de suas decisões. Óbvio que não é sempre que ao tomar uma decisão a gente não vai ter os reversos, a gente não vai ter ali os contrários, a gente não vai ter ali os contratempos. Não é isso. Mas existem decisões que podem destruir mesmo a nossa vida. Existem decisões que podem arruinar a nossa vida. E se nós não tivermos consciência disso, a gente vai acabar, enfim, destruindo a vida, inclusive, de outras pessoas. Então, buscar a sabedoria, buscar o domínio de si mesmo por meio da sabedoria, importa muito mais do que qualquer tipo de bem material que nós possamos alcançar. Que queiramos esses bens, que queiramos os bens materiais, mas como uma consequência de primeiro ter adquirido a sabedoria e o autodomínio, né? E de usar das coisas materiais, dos bens materiais, apenas como meio para a manutenção da nossa vida aqui neste mundo. Então é isso, pessoal. Acho que vou ficar por aqui, né? O vídeo foi sobre isso, sobre a sabedoria e o autodomínio. É algo que às vezes é complexo da gente abordar de maneira direta, de maneira clara, mas espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo, e se tiver alguma sugestão, coloca aqui no comentário, e continuarei falando desse tema, porque é um tema inesgotável, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre em busca dessa sabedoria, a gente está sempre em busca desse autodomínio, a gente está sempre em busca dessa capacidade de saber tomar boas decisões. Nunca sabemos tudo, mas o que importa é que nós queiramos essas coisas, queiramos esses bens. Beleza? Então um abraço, fiquem todos com Deus.